Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Em 1985 foi celebrado o primeiro dia do Quadrinista Nacional, uma homenagem da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, ao descobrir que o Brasil era o país pioneiro nesse tipo de publicação. A data foi escolhida para marcar a publicação do primeiro quadrinho brasileiro chamado As Aventuras de Inhoquin, ou Impressões de uma Viagem à Corte, pelo quadrinista Angelo Agostini, em 1869, há exatos 153 anos. E para falar sobre a evolução das histórias em quadrinhos na era digital, eu convidei Maurício de Souza, que é cartunista, empresário, criador da Turma da Mônica, membro da Academia Paulista de Letras e já tem, vejam vocês, mais de 1 bilhão de revistas publicadas. Seja muito bem-vindo ao Transformação Digital CBN, Maurício. Fico muito feliz com a oportunidade. Obrigado, Samuel. Obrigado, CBN. E acho que temos alguns assuntos para tratar agora aí, né? É isso aí. Queria começar perguntando para o senhor, como é que o senhor começou a trabalhar com quadrinhos? Com quadrinhos mesmo, profissionalmente, eu demorei um pouco. Acho que eu publiquei o meu primeiro desenhozinho na Folha. Eu já tinha 24 anos. Nos meus 24 anos, 20 anos eu estava me preparando para fazer história em quadrinhos. Primeiro que eu aprendi a ler nos gibis aos 4 anos. E naquele tempo eu já falava com meus pais, com 5, 6 anos, que quando eu crescesse eu queria fazer historinha, queria desenhar as historinhas, queria criar os personagens. Não usava essa terminologia, mas de qualquer maneira explicava dessa maneira. E treinava, desenhava, riscava, decalcava, botava papel manteiga, papel transparente para copiar técnica do traço. Mas, logicamente, eu morava no interior, eu não tinha oportunidade nem de sonhar que eu ia fazer história em quadrinhos lá na pequena Mogi das Cruzes, no meu tempo de criança. Eu teria que ir para um outro lugar para começar a entender as coisas, em uma grande cidade. E quando eu, depois de estudar, passava no ginásio, na escola, tudo mais, fazer mini gibizinhos na classe, usando os meus colegas como personagens. Então, os meus amigões eram super-heróis na minha história. As meninas, as mocinhas, que não me davam bola, eram as bruxas. Então, com isso eu ia brincando. Eu brincava bastante com isso de ir buscar as pessoas que eu conhecia, tanto que depois eu peguei como inspiração as minhas filhas, né? Perfeito. Filhas, amigos, que daí você cria um personagem vivo, dinâmico, que você tem o trabalho somente de pegar um tema e joga o personagem que você conhece, porque você conhece como é que ele reage em cada momento, e daí nasce o personagem vivo, que é o nosso truquezinho, o truque dos desenhistas em geral, não sou eu, não. Perfeito. Mas então, eu demorei para fazer a primeira história. Foi difícil o caminho, porque não havia história em quadrinho brasileira. Não havia personagem brasileiro. Houve tentativas, não deram certo. Então, quando eu chegava, até para a minha família, eu quero fazer história em quadrinhos, não, faz outra coisa na vida, não vai dar certo, tudo mais. E foi assim, durante anos e anos e anos, o pessoal, não faz outra coisa. Mesmo quando eu cheguei na Folha para procurar um local de trabalho para desenhar, o diretor de arte da Folha olhou meus desenhos, meio sem muito entusiasmo, e mencionou as frases, 2, 3 frases, que eu guardo até hoje, porque foi um choque para mim. Ele viu meus desenhos e falou: você quer ser desenhista? Faz outra coisa da vida, menino. Uau. Desenho não dá futuro, não dá dinheiro para ninguém, então vai fazer outra coisa. Eu já tinha desenhado, estava desenhando relativamente bem. Os meus parentes todos, vó, tio, madrinha, tudo mais tal, adoravam meus desenhos. Meus colegas também, as meninas também. Então, aquilo que ele falou me derrubou um pouco, mas chocou. Saí da sala dele, passei pela redação da Folha
e um jornalista me viu passando, talvez com uma expressão de candidato a suicídio. O que houve, menino? Eu devia estar... Eu não conhecia o homem. Ele chega e fala, o que houve, menino? Tem acabado de levar uma descompostura do diretor de arte. Balbuciei a história triste e ele falou, olha, você viu meus desenhos? Ele falou, você desenha bem. Você pode aperfeiçoar mais. Faz o seguinte, entra aqui no jornal para fazer outra coisa qualquer, mas você vai fazer amizade. Aperfeiçoa mais o professor de desenho e daqui a algum tempo você mostra para o diretor da redação, o redator-chefe, são amigos que vão tomar café com você, de repente tomar até uma cerveja, daí fica mais fácil de você passar o seu material. Olha só. Se você topar isso, eu tenho uma vaga aqui de revisor de texto. Olha. Eu era bom em português. E eu lia um livro por dia, quando eu era adolescente, e lia tudo quanto era gibi do mundo. Todos os personagens mais importantes da história em quadrinho mundial. Então eu topei. Ela falou, não paga muito, mas você vai fazer amizade. Entrei, cheguei lá para trabalhar, apaguei um pouco o português sofisticado que eu tinha para fazer o texto mais coloquial, para ser mais fácil de ser entendido na reportagem policial, que é onde eu entrei. Fiquei algum tempo lá, depois surgiu uma vaga também, por conta desse jornalista, que me avisou que tinha uma vaga na reportagem policial. Se eu topava. Opa, eu que li história policial, eu ia virar personagem de história policial. Topei. Daí entrei, comecei a trabalhar na reportagem policial. Assim que eu entrei, eu achei que precisava tomar uma medida contra a minha timidez. Eu era um pouco tímido para falar com pessoas que eu não conhecia, principalmente pessoas importantes, pessoas assim, de gravata e paletó, cheirando perfume francês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descer no Lago da Rocha, que é perto da Folha, e comprar uma capa de detetive americano e um chapéu de detetive americano. Eu era Dick Tracy. Sim. Cheguei na redação, foi uma gozação comigo, logicamente. Mas nem liguei, eu queria trabalhar de repórter lá, muito entusiasmado. Eles me deram um jipe, me deram um fotógrafo para trabalhar nas investigações policiais e tudo mais. Daí que eu virei um personagem. Chutei a minha timidez, ia falar com quem quer que fosse, com o delegado, com o governador, qualquer um, vestido de detetive americano. Com isso, durante esse tempo, eu fiquei 6, 8 anos em reportagem policial. Às vezes, o meu fotógrafo conseguia pegar a foto de um banidão, ou de um acidente, de um local de acidente. Eu desenhava esses locais e fazia a caricatura ou desenho do rosto dos bandidões. Eu levava para a Folha, para a redação, e fazia amizade com o diretor-chefe, com o relator-chefe, com o chefe de redação. E aquilo que aquele velho jornalista tinha sugerido estava acontecendo. Eu abri caminho, fiz amizade, e na hora que eu criei a minha primeira história em quadrinhos, a primeira tirinha do Bidu e do Franjinha, e mostrei para eles, foi fácil. Mostrei, eles olharam, deram risada. Eu falei, eles gostaram? Gostamos. Vocês publicam? Publicamos, sim. Vocês pagam? Pagamos. Então, eu repórter policial, agora eu quero ser desenhista de história em quadrinhos. E começou, então, ali a coisa. E na época, estava estudando já há algum tempo como é que os americanos usavam para produzir, para vender, para fazer divulgação. Lá na redação vinha tudo o material dos sindicatos americanos, vinha para a redação. Eu pedi para ver tudo isso daí e ficar comigo. Uhum. Planejei tudo que eu faço até hoje, planejei naquela época, estava vendo como é que os americanos faziam. Uau, sensacional, Maurício. E eu queria te fazer uma pergunta para entender um pouquinho mais do processo também de produção técnica do teu trabalho, aí já pensando na tua trajetória como empresário, já com o estúdio, né? Inicialmente, as coisas eram feitas de maneira muito manual. Em dado momento, isso foi feito... A tecnologia começou a tomar um partido, né? Como é que foi essa transição de vocês migrarem dos processos mais artesanais, mais manuais, para o tecnológico? Foi fácil? Foi complicado? Como é que foi?
Foi um pouco demorado para o meu gosto, mas não foi difícil, não, porque eu vi que a rapaziada, naquele tempo, que queria, às vezes, trabalhar no jornal, que queria trabalhar com a gente e tudo mais, eles já conheciam bem muito de tecnologia, de computação, e conheciam a Turma da Mônica, tinham aprendido a ler na Turma da Mônica, tinham aprendido a treinar com a Turma da Mônica. A nova geração que chegava lá, eu contratava de cara. E, enquanto isso, o estúdio que usava, não trabalhava com os computadores, ficava à parte, funcionando da mesma maneira, só que mais lentamente. O pessoal que estava com os computadores trabalhava mais rapidamente e o pessoal que estava ainda não tinha condições de trabalhar no computador, mas estava funcionando, fazia a mesma coisa. Demorava um pouquinho, mas fazia a mesma coisa. Então, até agora, eu tenho essa divisão lá no estúdio. Perfeito. Eu tenho a divisão dos especialistas em computação e eu tenho a ala dos dinossauros. Eles nem ligam. Não foi eu que inventei isso, entre eles mesmo que saiu essa, né? Mas eles fazem um material tão bom, tão bonito, um pouquinho mais demorado, mas é com a mesma qualidade. Então, eu adoro ter 2 locais maravilhosos de criação no nosso estúdio. Coexistindo, né? Coexistindo, se respeitando, e muitos deles com mais de 50 anos de casa. Uau! Sensacional. Ninguém quer sair do estúdio, nem eu. Eu imagino, deve ser muito apaixonante. Eu queria também entender qual que é a sua percepção, Maurício. Eu fui também, como eu já dividi aqui com o senhor, fui alfabetizado pelo senhor também, sou um aluno aí da Escola Maurício de Souza, né, com muito orgulho, e tive muito acesso. Hoje os meus filhos também seguem tendo acesso a toda a tua obra, principalmente no impresso, que eu gosto muito dessa coisa do impresso, né? Apesar da minha filha, a Luísa, ser uma fã do Mônica Toy, assim, ela vê, insiste, sabe, toda hora ela adora. Mas eu queria te perguntar se você acha que em algum momento o digital vai se sobrepor ao impresso, ou se essas coisas vão sempre seguir coexistindo. Coexistindo. Logicamente, pelo tom da carruagem que está andando por aí, o digital pode ser que sobrepuje nessa briga aí, sobrepuje o desenho comum, feito lápis, da tinta. Mas o que é importante é o conteúdo, é a criação. Então, quando você pega uma história numa tela do seu computador ou um livro impresso e a história é boa, você é pego, né, pelo material. Então, sempre vai haver a necessidade de uma boa história, de uma boa apresentação, de uma técnica bacana, e daí, então, vamos ver quem ganha mais. Como é que o senhor percebe, por exemplo, essas mudanças de comportamento entre gerações, né? De certa forma, eu vejo a Mônica, toda a turma, enfim, ela muito contemporânea. Ela está sempre trazendo temas importantes, sempre está falando. A gente tá vivendo um momento muito, muito especial da turminha aí, tratando as questões relacionadas à diversidade e inclusão, que eu acho que são fundamentais. E eu sempre percebi você e todo o teu time, toda a família, digamos assim, Maurício de Souza, muito atenta ao que está acontecendo no mundo naquele momento. Tá correto essa minha leitura? Quer dizer, vocês estão sempre traduzindo muito. Se você segue olhando para o horizonte, como você mencionou lá atrás, né? Olhando os prédios lá no Cambuí, enfim, quando não tinha os prédios, enfim. Você segue observando pela tua janela o mundo? Eu e a equipe. Além de tudo, eu fui muito beneficiado com o fato de, no momento do crescimento da empresa, do estúdio, eu ter 10 filhos, em espaços mais ou menos alongados. Então, eu estava ouvindo a fala deles durante anos e anos e anos, acompanhando a evolução, em alguns casos, involução, mas de qualquer maneira eu estava acompanhando o que acontecia, como é que eles falavam, as palavras, os idiotismos da língua e tudo mais. Eu estava cercado de jovens o tempo todo, cercado de crianças o tempo todo, e cercado de uma equipe também esperta, inteligente, que estava lá para isso, trazer de casa, trazer da sua vida, das suas vidas também, o espelho, o reflexo que eles estavam
tendo com a vida deles também. Ou seja, é uma equipe de 400 pessoas despejando a vivência deles lá no nosso estúdio, para que a gente não fique para trás. E para finalizar aqui o nosso papo, Maurício, como é que você vê o futuro dessa história toda, né? Como é que você vê a continuidade dessa linda jornada que você construiu? O que a gente pode imaginar aí para os próximos anos? Qual que é o seu desejo como criador, como fundador dessa história, de continuidade desse legado que você bem construiu? Olha, o virtual vem com tudo também. Sempre vai haver um colecionador de material impresso. Vai querer pegar o livro, pegar a revista, é meu, eu vou guardar, vou colecionar e tudo mais, e não dá para ninguém, etc, etc. Coisa difícil de pegar na tela do computador. De qualquer maneira, o que predomina, o que deve predominar é a criatividade, é a boa história, são as mensagens bacanas que, de alguma maneira, o pessoal se identifique para que se sinta melhor no mundo, nesse mundo, na parte social também. Então, isso vai continuar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar vendo o que está acontecendo, vamos continuar, não é andando, é galopando junto das alterações sociais. Muito bom. Nós temos que fazer isso, temos feito isso há praticamente 60 anos, e já que temos a fórmula, vamos continuar com a fórmula. Deu certo, está dando certo. E agora, por exemplo, bem-vindo aí a onda de filmes ao vivo. Acabamos de lançar Lições, que eu não sei se você viu já. Já, é lindo. Pois é, não sei se funcionou. Muito. É uma conexão especial em razão da história toda, né? Enfim, foi muito legal. Pois é, já estamos, por exemplo, estudando já os próximos 3 filmes. Uau, muito bom. Não só da Mônica, tem mais alguém pela frente aí também. Então é uma delícia eu ter criado dezenas e dezenas de personagens para poder ter esse cartel que me permite puxar aqui e transformar em histórias cada vez mais ligadas à realidade daquele momento. Maurício de Souza, muito obrigado, não só pelo teu tempo, mas pela obra, pela dedicação. Eu sei que eu falo aqui em nome de milhões de ouvintes que estão nos acompanhando, que vão de alguma forma acompanhar esse conteúdo. Muito obrigado mesmo de coração e siga pulsando tão bonito, de maneira tão intensa como eu percebo você pulsando e construindo histórias tão divertidas e tão incríveis. Ok, obrigado. Obrigado. Estamos trabalhando para vocês, com vocês. Eu pensei com vocês. Um abraço para todo mundo aí, bom ano novo para todo mundo, já meio atrasado, mas a gente se cruza, se encontra qualquer dia desse. Vamos voltar a conversar um pouco. É isso. Sem dúvida, haverá novidades.